Glória a Deus. Daqui a pouco abaixa, né? Começa a gritar. Tudo bem? Tudo na paz? Então tá bom. Quero saudar todos que nos acompanham pela TV Rica. Deus abençoe a todos. Minha família que está lá em casa hoje. Não deu para vir. Amanhã eles estão aí. Essa semana foi intensa. Domingo passado eu falei, né, que ia começar um novo projeto. E essa semana começamos. E tô sobrevivendo. Tô sobrevivendo. Mas aconteceu algo interessante, né? Antes de ontem, o Gleison, que está aí nos apoiando nesse projeto, foi lá, a gente treinou. E foi muito bom. E aí na quinta-feira me deu uma vontade de ir, mesmo sabendo que ele não viria. Né, eu podia falar assim, não, vou treinar só o dia que ele vier, que a gente combinou 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta. Mas aí na quinta-feira me deu uma vontade de ir para a academia treinar. Eu falei, ô Senhor, deixa eu aproveitar isso, porque isso não vem de mim. Isso vem do Espírito. E eu fui treinar, rapaz, eu quase me matei lá. Que daí eu quis fazer tudo, eu quis pôr mais peso que eu podia. E eu falei, cara, se eu não morri sozinho lá na academia, eu não morro mais. E hoje a gente treinou de novo, né, com o Gleison. E aí eu perguntei para ele, falei, cara, eu tô pensando os dias que você não tiver, eu também quero ir. O que eu posso e o que eu não posso fazer, né? Aí ele falou assim, ó, faz assim. E passou o que era importante de eu fazer, o que eu não deveria fazer. Ou seja, ele alinhou, né, os movimentos. Ele falou assim, ó, treina com esse aparelho, treina com aquele ali. Ele foi dizendo quais os aparelhos que eu podia e qual eu não podia treinar, sozinho, né? A preocupação dele, né? Dar um piripaque em mim lá. E isso mexeu comigo porque desde quando eu soube que ia ministrar aqui nessa conferência, que para mim é uma honra fazer parte disso e poder ministrar, o Senhor colocou no meu coração uma palavra sobre movimentação. E vai abrindo já aí a sua Bíblia comigo em Mateus 11. Mateus 11, versículo 13. Mateus 11, 13. Eu acredito que hoje, de forma profética, eu dou risada antes, né? De forma profética, hoje Deus vai colocar eu aqui como um personal trainer para vocês. Para dizer qual é a movimentação correta. Amém? É isso que eu sinto no meu espírito. Mateus 11, 13 diz assim: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos, ouça. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros: nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Eu vou ler os 2 últimos versículos, 16 e 17. Diz: mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros: nós vos tocamos flauta e não dançaste, entoamos lamentações e não pranteaste. Amém? Então essa questão da movimentação do treino fez uma espécie de paralelo com essa palavra, porque o Gleison disse para mim, olha, evita esse movimento, porque vai exigir muito de você. Porque quando o Gleison está lá comigo treinando, a gente faz uma série, ele vai lá e mede minha pressão. Então essa movimentação que ele me passou é a movimentação adequada para a etapa que eu estou vivendo, né? Para aquilo que eu estou vivendo. E nós estamos nessa conferência que iniciou ontem, e estamos falando sobre imergir.
E é interessante que quando eu não sou mergulhador profissional, mas eu gosto muito de nadar. Eu sei nadar. Eu sei nadar, eu sei. E quando eu vou nadar, eu gosto de mergulhar. Não profissionalmente, claro. Mas eu mergulho, eu gosto de ir lá no fundo, mergulhar e voltar, o tanto que eu aguento. E quando a gente mergulha, a nossa movimentação na profundidade não é a mesma movimentação de que na superfície. É diferente. A gente precisa saber disso, a gente precisa entender isso. Entender que quanto mais nós mergulhamos em Cristo, quanto mais nós mergulhamos nessa nova vida que nós temos recebido através dele, a movimentação vai ter que mudar. Porque não tem jeito a gente continuar com uma mesma movimentação num ambiente diferente. Se eu mergulho e lá dentro das profundezas da água eu tentar me movimentar como se estivesse na superfície, eu vou me cansar mais, eu vou ser menos eficaz naquilo que eu estou proposto a fazer. E eu creio no meu espírito, como a pastora Lu disse, que nós estamos vivendo dias, e não só sonho de Deus, irmãos, entendam isso. Nós estamos vivendo dias da igreja que é necessário perceber, entender, compreender a movimentação. Hoje eu compartilhei essa palavra com o apóstolo L, um pedaço, compartilhei um pouco com a Camila, e a Camila até me mandou uma palavra que ela recebeu, acho que foi da Chesley, uma direção que Deus deu a ela, e na direção ela estava falando exatamente sobre movimentação. Então essa palavra, que eu creio que o Senhor quer nos instruir hoje mais um pouco, é para a gente entender que tem coisas que eu estou fazendo que não vou poder fazer mais, que tem maneiras com que eu tenho conduzido a minha vida no Evangelho de Cristo, que de repente até me conduziram há tanto tempo, não cabe mais, porque quando eu vou imergindo em Cristo, vai exigindo de mim uma movimentação mais apurada, mais correta. E nós estamos sim vivendo dias que são importantes para a igreja, dias que eu tenho visto pela oportunidade que o Senhor tem dado de ver igrejas, líderes de igrejas, ver o Senhor levando uma palavra genuína que tem destruído as trevas do desconhecimento e trazendo a luz do conhecimento que é Cristo pelos 4 cantos da terra. Sabe, você vê a palavra de Cristo sendo ministrada e tirando de diante dos olhos a escuridão do desconhecimento. Isso está acontecendo. E da mesma forma que isso está acontecendo também, quando eu vou recebendo de Deus essa luz que é o conhecimento de Cristo, não tem como eu continuar da mesma forma, não tem como eu continuar com o mesmo movimento. Sabe o que tem acontecido? A igreja, eu acho que com esse avanço da tecnologia, a igreja ela acabou se desprendendo das 4 paredes. Porque hoje, com a facilidade, qualquer igreja, ela consegue ter uma amplitude maior daquilo que ela está gerando através das redes sociais, das mídias. Sabe, é raro hoje ver igrejas que não fazem uso disso. Então algumas barreiras, elas foram rompidas sim. Só que mesmo em meio a esse rompimento de barreiras, podendo trazer uma expansão maior para o Evangelho, o risco que nós corremos é expandir algo numa movimentação errada. Sabe, é fazer visível, mais uma vez, erros.
Porque vamos dizer assim, não, hoje nós somos libertos, né? Um exemplo, fomos libertos dos usos e costumes, que por muitos anos eram peso nas igrejas, que a maioria delas levavam até pessoas a serem excluídas do rol de membros. Por quê? Porque foram vistas usando uma determinada vestimenta. Isso é raro de se encontrar hoje. Só que nós vemos também, sabe o que? O risco de uma movimentação errada está propagando mais uma vez erros. E o pior é que agora esse erro ele toma uma proporção maior, porque ele está cada vez mais visível. E tudo isso eu estou dizendo para você, para que você entenda a importância da gente compreender qual é a nossa movimentação nesse tempo. Porque para uma mentira se tornar verdade, para uma mentira não se tornar, mas ocupar o lugar da verdade, hoje está mais fácil. Você pega hoje nas redes sociais, vai procurar vamos dizer assim, os ícones do meio gospel, aqueles que possuem mais seguidores no Instagram. Eu não estou generalizando, mas eu estou dizendo que muitos desses, por causa da escuridão do desconhecimento de Cristo, estão propagando mentiras que estão tomando o lugar da verdade. E agora, a velocidade com que essa mentira ocupa o lugar da verdade é mais violenta do que antes. A natureza adâmica, ela sempre vai se alimentar do que é velho. A natureza adâmica sempre vai se alimentar daquilo que é ultrapassado. Isso é alimento da natureza adâmica. Porque tudo aquilo que se tornou velho e se tornou ultrapassado, passou também a ser ineficaz. E você consegue entender uma igreja atuando com aquilo que é ineficaz? Uma igreja que por anos fez uso de algo que já não tinha mais valor. Uma igreja que por anos fez uso daquilo que já era ultrapassado, não produzindo aquilo que era necessário para uma geração. O texto que nós lemos começa dizendo assim, que os profetas e a lei profetizaram até João. Sabe o que eu posso dizer com esse texto? Que havia ali, estava sendo estabelecido um limiar, que ali estava sendo estabelecido um divisor de águas, um tempo no tempo, aonde estava acontecendo uma transição profética. Essa transição profética, essa mudança de ciclo, Jesus expressou ela quando ele tentou explicar aos religiosos da época, quando ele usou como uma parábola também, como ele usou um exemplo do vinho novo em odre velho. Ele disse que não seria possível pôr o vinho novo no odre velho, porque ambos se perderiam. Então esse limiar, esse lugar de transição profética, era um lugar onde era necessário entender o processo e transicionar. Em 1 Pedro, você não precisa abrir, diz assim, 1 Pedro 1,10. Foi exatamente a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e examinaram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. A eles foi predito que estavam ministrando não para si próprios, mas sim para vós, quando profetizaram as verdades que agora vos foram anunciadas por intermédio daqueles que vos pregaram o Evangelho mediante o Espírito Santo enviado dos céus. Só até aqui tá bom. Sabe o que esse texto diz? Que os profetas, eles profetizaram a respeito daquilo que não era sobre eles. Que os profetas, na movimentação que eles estavam,
Eles falavam daquilo que não era a respeito a eles. Eles falavam daquilo que viria, que aconteceria, que estava relacionado a uma outra geração. O texto é claro. O texto ele expressa que a movimentação profética naquele tempo não era objetiva, era subjetiva. Ou seja, toda a movimentação profética dos profetas, mesmo que em meio às circunstâncias que estavam acontecendo naquele tempo, guerras, reis, sacerdotes, cultos e tantas outras coisas mais, eles profetizavam, mas eles profetizavam a respeito de algo futuro. Ou seja, uma movimentação. Vocês estão comigo? Em Atos 3:24 diz assim: em verdade, todos os profetas, de Samuel em diante, um por um, pregaram e predisseram esses dias. Repita comigo assim, para você não dormir: predisseram esses dias. Era uma movimentação com um único e maior objetivo: apontar a algo maior, apontar algo que viria, apontar algo que se sobressaía sobre tudo aquilo que eles estavam vivendo. Aí pergunta assim para mim, tudo isso é para você não dormir, tá? Pergunta assim para mim: esse apontamento gerou o que, profeta? Pergunta assim. Legal, né? Vou ler para você o que esse apontamento gerou. Jesus, quando ele se encontrou com a samaritana, e no diálogo que ele teve com ela, em um determinado momento ela disse assim: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Eu vou repetir o que ela disse. Respondeu a mulher: eu sei que há de vir o Messias, chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Toda a movimentação profética apontou para aquilo que viria. Toda a movimentação profética gerou em uma geração, sabe o que? Uma espera. No entanto, quando a samaritana se viu diante de um profeta de Deus, naquele tempo, que havia lhe revelado uma parte da sua história, quando falou a respeito dos seus maridos, dos que não era dela, né? Ela entendeu que algo sobrenatural estava acontecendo, e ela diz isso: eu sei que há de vir. Ou seja, ela estava dizendo: eu estou esperando. Eu entendi a movimentação profética dos profetas. Eu entendi que haverá de vir o Messias. A movimentação profética do velho pacto produziu essa espera, e ela era boa e importante para aquele pacto, para aquela legislação. Vocês estão comigo ainda? Esperar não é errado, irmãos. Repita comigo: esperar não é errado. Sabe quando que esperar é errado? É quando o sentimento de espera, ele toma de tal forma conta da nossa vida, que nós não percebemos que aquilo que nós esperamos já veio. Eu vou repetir. O pensamento de espera, o sentimento de espera, não é errado. Ele só é errado quando ele toma conta da nossa vida ao ponto da gente não perceber que aquilo que a gente esperava já veio. Em João 1,11 diz: ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Você consegue imaginar
a movimentação toda profética dentro de um pacto, apontando e dizendo que um dia haveria de vir um profeta que seria maior do que todos, de alguém que ensinaria, de alguém que apontaria, de alguém que traria algo novo. E um texto desse escrito na minha Bíblia e na sua Bíblia dizendo: ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. É aqui que a espera começa a atrapalhar a movimentação. Eu estou falando disso, parece que é uma culpa só dos judeus, né? Mas não é. A igreja, irmãos, ela infelizmente, ela foi enganada, ela foi paralisada, ela foi colocada numa posição de inércia, mesmo se movimentando. Preste atenção. Imagina se eu falar: não quero saber mais do Gleison, eu vou treinar sozinho. Cara, eu posso ir lá todo dia treinar, mas você imagina o quanto eu posso estar prejudicando a minha saúde, sem a instrução do Gleison, que vai me mostrar qual é o movimento certo a fazer, qual é a postura que eu tenho que colocar nas pernas, na coluna. Você imagina o prejuízo que eu vou ter? Não quero mais saber do Gleison, aprendi. A partir de hoje, todos os dias vou descer lá na academia do condomínio e vou treinar sozinho. E vou ficar ali anos treinando sozinho. Vocês acham que isso vai ser bom para mim? Não vai. O pior, vamos no pior. Não preciso não, vou procurar as coisas no YouTube. Vou na internet. Vou lá, entro lá, pego lá uma série, pego lá um jeito de treinar, o jeito que pega lá nos equipamentos. Isso tem acontecido. Tem pessoas hoje pregando e ministrando com a sua base, sabe no quê? No Google, a internet. Nós estamos vivendo dias em que o conhecimento está fácil. Você quer estudar sobre qualquer tema que você imagina, meu irmão, joga lá na internet que você vai achar muita coisa lá. Sabe, uma igreja que continuou se movimentando, não parou de movimentar, mas que ficou por anos se movimentando de forma errada. Sabe, para mim, essa imersão profética, ela precisa, meu irmão, ser o entendimento de qual a movimentação que nós precisamos produzir como uma igreja profética nesses dias. Não dá mais para fazer a mesma coisa. Sabe por quê? Porque uma igreja que só espera, ela não avança. E a sua movimentação não produz impacto. Sabe, eu louvo a Deus de poder fazer parte dessa geração, porque nós estamos exatamente numa geração onde está vivendo uma transição, uma reforma. Cara, tivemos vários tipos de movimentação ao longo dos anos, ao longo da história da igreja, mas nós estamos vivendo dias tão preciosos, irmãos, tão poderosos em Deus, aonde a igreja ela está passando por essa transição apostólica, profética. Ela está mergulhando, imergindo em Cristo, para poder nele produzir a movimentação certa. Uma igreja que só espera é uma igreja que não se movimenta de forma eficaz. O tempo de esperar, ele acaba quando o que esperamos já aconteceu. Tem até um texto, eu acho que em Romanos, que fala que esperança que se vê não é esperança. Porque como que eu posso esperar aquilo que eu já vejo? Nós estamos vivendo dias, irmãos, onde nós precisamos entender qual é a nossa movimentação. Então a nossa movimentação ela tem que mudar. Repita comigo, João. Isso é para você não dormir, estou vendo gente dormindo já aqui. Repita assim: João não entendeu que ele estava num tempo de transição. João não entendeu.
Existia algo que estava se encerrando nele, e que começaria nele. João não entendeu essa mudança, e não entendendo essa mudança, ele continuou se movimentando do mesmo jeito. Pergunte para mim, quando que João teria que mudar o movimento? Pergunta, quando que João teria que mudar o movimento? Eu vou dizer para você, o dia que ele estava lá batizando, e ele tinha um costume, né? Ele batizava e chamava as pessoas de cobra, né? Ele falava, vem raça de víbora, e batizava, chegado o reino. Eu fico imaginando ele chamando cada um de uma cobra, vem sucuri, e batizava. Vem sua jiboia, chegado o reino. Vem sua cascavel, né? Daqui a pouco, irmão, ele toma um susto. Cara, ele olha assim, ele fala, caramba, aquele ali não é cobra. Aí ele solta um grito, cara, e fala assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não estava mais diante de uma raça de víboras, de cobras, não, ele viu o Cordeiro. E quando ele vê o Cordeiro, o que ele faz? Não, eu não sou digno de te batizar. E aí você sabe da história, Jesus falou, não, tem que batizar para se cumprir. E quando ele é batizado, o céu rasga. Deus ali valida, Deus ali autoriza o ministério de Cristo, porque até então Cristo não tinha autorização de se mover. Então ele recebe a autorização de Deus. E ali, o ministério de João tinha que ter transicionado. Só que isso não aconteceu, diga comigo, isso não aconteceu. E sabe a falta de transição aonde levou João? Alguns sabem, né? Se você ler a Bíblia, você sabe. A falta de transição levou João para o cárcere. Em Mateus 11:2 diz assim, quando João ouviu no cárcere que ele estava preso. Meu irmão, quando nós não entendemos o tempo de mudança, vou repetir, quando nós não entendemos o tempo das mudanças na nossa vida, quando a gente não entende, porque nós estamos aqui reunidos, falando de imersão, falando de mergulhar, falando de ir nas profundezas, mas se eu não entender que há uma transição para isso, que há uma mudança, cara, é uma mudança drástica. Quem aqui que já mergulhou ou mergulha? Levanta a mão. Tem alguns aqui, né? Quando você mergulha com aparelho profissionalmente, vai profundo, há uma mudança drástica no ambiente, não é assim? A pressão anormal, há uma pressão da água. Parece que eu não sei, eu nunca mergulhei assim, mas diz que você sente no seu ouvido, você sente a mudança. Só que o que aconteceu? João não percebeu a mudança, ele não percebeu a transição. E sabe o que aconteceu com ele? Ele foi parar numa prisão. Você quer imergir em Cristo? Você quer mergulhar mais profundo em Cristo? Você precisa perceber a mudança. Porque sabe o que pode acontecer? Você pode se tornar um preso, um presidiário, se é que eu posso dizer assim. Você pode estar entrando num ambiente onde você vai se sentir aprisionado. João então foi do cárcere, e olha o que ele diz no cárcere. No cárcere ele ouviu falar das obras de Cristo. E sabe o que ele fez? Olha, ele mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Cara, ele tinha falado na beira do Jordão ao Cordeiro de Deus. E aí quando ele começou, meu irmão, a se perder na movimentação que ele haveria de mudar, ele foi parar no cárcere. Só que o pior cárcere para mim não foi o cárcere físico. O pior cárcere na vida de João foi a dúvida de quem era realmente o Cristo. Meu irmão, vou te dizer uma coisa: qualquer circunstância na sua vida não é pior do que o desconhecimento que você muitas vezes tem de Cristo. O pior cárcere na vida de João não foi o cárcere, foi o desconhecimento. Manda perguntar.
se é Ele que haveria de vir, ou temos que esperar outro. Sabe, nós estamos vivendo dias importantíssimos, aonde nós precisamos entender a movimentação profética que nós temos que produzir como igreja. Meu irmão, não pegue a responsabilidade profética que você tem e jogue nas costas dos profetas. Porque antes de eu ser um profeta de ofício, eu sou profético porque eu faço parte de uma igreja profética. Antes de você de repente descobrir que tem um dom de profecia, você é profético porque você faz parte de uma igreja profética. Nós precisamos entender o que é ser uma igreja profética. Ele mandou perguntar. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Eu não creio em um movimento profético que não revela Cristo. Eu não creio em nenhum movimento de igreja nenhuma que não revela Cristo na vida das pessoas. Eu não acredito mais em amontoado de pessoas, em horários diferenciados, muitas vezes a vigília do fogo, aonde muitas pessoas se reúnem, cantam, falam em línguas, pulam, viram a madrugada inteira, mas quando voltam para suas casas, Cristo não é visto através nem da sua esposa, nem dos seus filhos. Eu não acredito em nenhuma movimentação que não revele Cristo na vida das pessoas. Isso não é movimentação profética. Pode ser qualquer coisa, mas não é movimentação profética. Sabe o que aconteceu ainda com João? Repita comigo, tem mais. João, por não entender o exato momento que ele estava vivendo, por não entender essa transição, a Bíblia diz que ele foi decapitado. Mateus 14:10 diz assim, ó: e deu ordens e decapitou a João no cárcere. Repita comigo, perdeu a cabeça. Você sabe que, como Cristo é a cabeça da igreja, quando nós falamos biblicamente da cabeça, nós estamos falando de governo. A Bíblia diz que o marido é o cabeça da esposa, governo. Sabe o que aconteceu? Quando não há o entendimento de uma movimentação, da movimentação profética, há o desconhecimento da revelação de Cristo. E quando essas coisas acontecem juntas, se perde o governo. Sabe o que aconteceu? Ele perdeu a cabeça. Ele ficou desgovernado. Sabe o que aconteceu com uma igreja que transformou misticismo religioso, feitiçaria gospel, ações místicas, onde as pessoas espiritualizavam as coisas? Aconteceu a mesma coisa que aconteceu com João. Houve uma perda de governo. Perdeu-se a cabeça, perdeu-se o governo. Uma igreja desgovernada, uma igreja que não entende o que está acontecendo ao seu redor, uma igreja que só reage às circunstâncias, uma igreja que de profética não tem nada. Mas profeta e aqueles que profetizavam nas congregações e aqueles que liberavam palavra de profecia, meu irmão, isso é manifestação de dom. Nós estamos falando de um nível superior a esse. Nós estamos falando de movimentação profética. Os dons, eles ainda se manifestavam dentro da congregação, mas não havia governo. Vocês estão ainda comigo? Sabe, essa movimentação fora do pacto custou a cabeça para João. E quando a gente não entende a movimentação, falando de movimento, quando a gente não entende
a movimentação do reino, quando a gente não entende a movimentação do pacto vigente, sabe o que acontece com a gente? A gente é seduzido por qualquer movimentação. Antes de João ser decapitado, sabe o que aconteceu para ele ser decapitado? Foi um movimento, foi uma dança que gerou a decapitação de João. Sabiam disso? Mateus 14:6. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada, diga comigo, instigada, por sua mãe disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Olha que interessante, uma dança, uma movimentação, produziu a decapitação de um profeta. E não era qualquer profeta. Eu vou usar as palavras de Jesus. Jesus disse que nascido de mulher, não havia ninguém maior do que João. Eu não sei se isso fala alguma coisa para vocês. O profeta João Batista, que teve a oportunidade de transicionar a movimentação profética junto com Cristo, ele perdeu a cabeça por causa de uma movimentação sedutora e manipuladora. A filha de Herodias dançou para Herodes, e isso produziu na vida de Herodes uma sedução, e ele disse: dá-me o que você pedir, pede o que você quiser que eu vou dar. E aí ela foi o que? Instigada por Herodias, que representa esse espírito de Jezabel que manipula. E ela pediu: dá-me a cabeça de João Batista num prato. E o profeta perdeu a cabeça por causa disso. Irmãos, é tempo de nós como igreja entendermos a movimentação. É tempo da gente como igreja entender o que nós estamos produzindo. Pergunte para mim assim: mas hoje não há mais espera? Ah, vocês já estão dormindo, tá fraco já. Faz assim, ó: mas hoje não há mais espera. Efésios 3:4 diz assim, ó. Eu estou lendo tudo, não estou pedindo para você abrir para ir mais rápido, tá? Efésios 3:4 diz: assim, quando ledes, podeis perceber o meu entendimento sobre o mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer a pessoas de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Paulo estava dizendo isso. E aí ele diz mais, em Colossenses, em outra epístola, olha o que ele diz, parece que é a mesma epístola. Ele diz assim: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Isto é, qual é o grande mistério? Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória. Eu fiz vocês perguntarem para mim se não há mais espera. Como eu posso esperar aquele que já habita em mim? Como eu posso ficar aguardando alguém que já habita em mim e faz parte de mim? Paulo disse que esse mistério que é Cristo, que não foi revelado em outras gerações, foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas, aos quais Deus quis conhecer a riqueza da glória desse mistério. Cristo em vós, a esperança da glória. Não é mais aquela pergunta que a samaritana fez: eu sei que há de vir. Nem mais a que João fez, né? Tu é aquele que estava para vir? Não, não é mais isso. Hoje a esperança, que era o que eles esperavam, hoje essa esperança habita dentro de nós.
E por isso a nossa movimentação profética tem que mudar. Imergir em Cristo, essa imersão profética é o entendimento da movimentação, da nova movimentação. Eu não posso mais me movimentar como se eu aguardasse, como se eu esperasse um acontecimento. Eu não posso mais me mover como igreja como se eu esperasse algo grandioso acontecer. Sabe aquela frase assim que muitos de nós já falamos? O melhor de Deus ainda está por vir. Essa é uma frase mentirosa, porque o melhor de Deus já veio. E qual é então a esperança que hoje nós temos? É a manifestação da glória do Cristo em nós. E que glória é essa? O que é a glória de Cristo em nós? É a manifestação plena dele. Porque a glória de uma semente de maçã é a maçã pendurada na árvore. A glória da semente de qualquer árvore é a árvore pronta dando os frutos. Qual é a glória que deve ser manifesto? É a manifestação de Cristo em nós. Romanos 8:29, porquanto aos que de antemão conheceu, também o predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Eu vou repetir: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para quê? Para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Qual é a movimentação profética hoje? E assim eu estou terminando. Eu sabia que ia ser assim a palavra, não ia ter muito alvoroço, porque essa é uma palavra que ela tem que estar entrando aí dentro, penetrando na divisão da alma e do espírito. Legal que tem alguns que estão até assim, ó, não tira a mão, pode ficar, não estou reclamando, tá? Tem uns que estão com a mãozinha assim, é legal. A movimentação profética de hoje, irmãos, não é apontar uma espera. Você, como uma igreja profética, você não pode mais produzir nas pessoas um sentimento de espera. A gente não pode. Eu nem estou falando do âmbito do ofício do profeta, estou falando de nós sermos proféticos. Nós temos que produzir, sabe o que nas pessoas? Manifestação do que já aconteceu. Sabe por que a igreja, ela não se tornou relevante? Porque ela ficou esperando. E sabe por que hoje nós vemos mudanças tão drásticas na nossa nação? Porque eu não sei você, mas eu já tenho visto já há anos Deus está falando daquilo que nós estamos vivendo hoje. Eu não sei você, se já despertou para fazer uma leitura daquilo que está acontecendo, mas eu já tenho visto há anos Deus falando do que já está acontecendo hoje. O apóstolo Cristiano ministrou a palavra de volta para casa. E não estou falando de política, mas ele falou de um candidato que ganhou uma eleição de dentro da sua casa. Eu não sei se você está percebendo que a igreja do Senhor, ela está começando a responder. Ela está começando a produzir movimentos que não são mais movimentos ineficazes. São movimentos que estão produzindo algo. E isso me empolga de verdade. E isso me deixa cheio de vontade de fazer parte disso. Isso me deixa tão com vontade de fazer parte disso, que eu estou até mudando o meu estilo de vida, para me poder viver mais, né? A movimentação profética não tem a ver mais com espera. Repita assim comigo: a movimentação profética não tem mais a ver com espera, tem a ver com manifestação. Efésios 4:11 você conhece, né? E ele deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, amém? Mas no 12 diz: com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus,
a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Repita comigo assim, isso eu quero que você repita bem forte: todos os dons, visões, revelações no ministério profético são subjetivas, tendo em vista o objetivo principal: Cristo. Amém? O problema é que numa movimentação fora do pacto, as movimentações proféticas por si próprias, elas ocupam o espaço de Cristo. Que horas são, gente? Eu estou sem relógio. 9:10, então dá para mim terminar, tem 2 versículos só para ler. Eu vou ler um texto aqui que eu coloquei assim, exemplo da movimentação profética no Novo Pacto. Atos dos Apóstolos 15:31 diz assim: os irmãos, como é que é? É isso mesmo. Os irmãos a leram e muitos se alegraram com sua encorajadora mensagem. Versículo 32 do capítulo 15 de Atos: Judas e Silas, que eram profetas, exortaram e fortaleceram os irmãos com muitos ensinamentos. Preste bem atenção, e eu agora estou terminando. A movimentação profética do pacto passado que ficou para trás era uma movimentação que produzia espera e a expectativa daquilo que haveria de vir. Amém? Vocês estão comigo? Estou fazendo um resumo. A movimentação profética hoje não é mais uma movimentação que produz espera, mas é uma movimentação que produz o quê? Que produz a manifestação. Nesse texto a Bíblia diz que haviam ali 2 homens, Judas e Silas, que eram profetas. E sabe o que eles faziam? Eles exortavam, fortaleciam os irmãos com muitos ensinamentos. Ser profeta hoje me faz entender que quando eu edifico pessoas, eu levo essas pessoas à manifestação de Cristo, daquilo que eles já possuem dentro de si. É muito legal, a gente tem a oportunidade de tocar outras igrejas. E toda vez que nós tocamos outras igrejas, nós temos a oportunidade de entrar na movimentação deles. E toda vez que eu tenho a oportunidade de ministrar nessas outras igrejas, eu falo uma coisa que é verdade para mim. Eu falo aqui, eu não estou aqui para ensinar ninguém, mas eu estou aqui para ativar aquilo que já está dentro de você. Porque, meu irmão, por menor que seja, por maior que seja, por mais tempo de igreja que seja, ou por alguém que hoje aqui nessa casa aceitar Cristo, o mesmo Cristo que habita em mim, habita nele também. Porque a Bíblia diz que ninguém pode falar Senhor se não for pelo Espírito. O que acontece dentro das pessoas? Acontece uma movimentação profética. Essa movimentação profética, ela faz o que? Ela faz que a glória de Cristo, ela seja cada dia mais manifesta. Da onde? De dentro para fora. Ativar Cristo dentro das pessoas. Elias, ele juntava as pedras para poder fazer um altar para o fogo cair do céu. Deixa eu te dar uma notícia hoje, não fique triste comigo se você é pentecostal. O fogo nunca mais vai cair do céu. Sabe por que o fogo nunca mais vai cair no céu? Porque o fogo não está mais no céu. Sabe aonde está o fogo? O fogo está dentro de você. Elias, como profeta do velho pacto, movimentava as pedras no altar externo para o fogo descer do céu. Nós, como uma igreja profética, como profetas do novo pacto, nós movimentamos as pedras dentro das pessoas, para que o fogo não caia do céu, mas para que o fogo saia de dentro para fora. Não é diferente? Não muda tudo, cara. Quem que é crente que nem eu, assim, que a vida inteira foi crente? Cara, muda tudo, velho. Muda tudo, cara.
A gente se reunia, ó, pastor Hilton, a gente se reunia naquelas vigílias, né? Aonde é que tem aquela vigília do fogo para mim, irmão? Oh, aleluia, eu quero ir naquelas vigílias do fogo. Aquelas vigílias que a gente queria ver o fogo mesmo cair do céu, né? E no monte então, irmão do céu, descobri, tem um monte lá para aquelas quebradas lá, que quando você ora, cai brasinha do céu. Tem gente que pegava a brasinha na mão, chegava em casa, era uma brasa com o seu marido, com a sua esposa. Irmãos, de verdade, eu não menosprezo essas coisas, mas como eu profeta, eu não posso mais falar mentira. Eu não menosprezo essas coisas, mas como profeta, eu não posso mais deixar as pessoas nesse lugar. Eu tenho que tirar elas desse lugar, Hilton. Elias movimentava as pedras num altar externo. Hoje, nós movimentamos as pedras dentro das pessoas. O fogo nunca mais vai cair do céu. O fogo está dentro de nós. Não tem mais o que falar. Se coloque de pé. Pode ser que essa palavra ela venha surtir efeito na sua vida de forma gradativa. Porque o Espírito Santo, ele vai te mostrando e ele vai te convencendo daquilo que é necessário mudar na sua movimentação. Eu aprendi já a pregar dentro do novo pacto, porque quando eu não sabia, eu achava que para minha pregação ela ser bem sucedida tinha que haver alguns sinais externos. Mas hoje, de verdade, eu creio o seguinte, eu creio que tem palavras que você vai sair às vezes do culto com uma espécie de indigestão. E essas palavras é que vão começar a mexer com você por dentro. Essa casa é uma casa que já tem mergulhado, né, no profético já há alguns anos. Eu tenho acompanhado isso desde quando isso começou aqui. E tanto eu como qualquer um dos profetas que fazem parte dessa casa, nós temos entendido que nós estamos vivendo um tempo de mudança de movimentação. Quanto mais a luz de Cristo, que é o conhecimento, destrói as trevas do desconhecimento da nossa vida, mais nós conseguimos observar o quantas coisas fizemos, movimentamos, que foram ineficazes, que não produziram. Então essa readaptação, essa preocupação que você deve ter quando você vai mergulhar e entender que você precisa estar preparado para a mudança do ambiente, para o impacto de repente da pressão das águas no seu ouvido. Quando você está preparado para essa imersão, sabe o que acontece? Você vai se movimentar de forma correta dentro das águas. Irmãos, nós temos o privilégio de fazer parte desse tempo. E eu não vou chamar ninguém aqui à frente hoje, eu quero somente liberar palavras sobre a sua vida. Eu quero liberar palavras que essa movimentação, e quando eu falo dessa movimentação, irmãos, isso mexe com toda a nossa vida, cara. Eu não estou falando só em âmbito aqui dentro, eu estou falando de tudo, cara. Quando a gente entende essa imersão, a movimentação nossa em todos os ambientes, elas mudam. Dentro da minha casa com a minha esposa, no meu trabalho, na escola, no dia a dia, tudo vai sendo mudado. Nós somos proféticos por herança. Nós somos proféticos não por decisão, opinião, mas por herança. A igreja é profética porque Deus é profético. Amém? Então, irmãos, nós estamos só no meio da conferência, amanhã tem mais. Se prepare para ir mais fundo. Se prepare para mergulhar mais fundo nisso que Deus está produzindo nesses dias. Feche os seus olhos. Eu vou despedir de todos que nos acompanham pela TV Rica. Deus te abençoe. Que essa palavra ela produza na sua vida aquilo que é necessário ser produzido. Pode ser que você está cansado. Pode ser que você está se sentindo sobrecarregado. Pode ser que você está sentindo um peso o seu ministério, a sua caminhada. Sabe por quê? Porque você não mudou a sua movimentação.
Dentro da água, o movimento é diferente. Nós estamos vivendo dias que a igreja do Senhor está mergulhando cada vez mais profundo nele. E quanto mais mergulhamos em Cristo, a nossa movimentação tem que mudar. Eu profetizo que a sua movimentação muda, em nome de Jesus.